a história do ourives Diniz. Diniz mostrava-se muito animado quando estava a ensaiar um discurso que ia fazer no dia seguinte perante uma vasta multidão. O poder e o prestígio sempre fizeram parte da sua ambição. O seu sonho estava prestes a concretizar-se. Diniz era um artesão habituado a trabalhar com ouro e prata e a criar joias e ornamentos, mas a ideia de arranjar o seu sustento com o trabalho já não lhe agradava mais. Ele procurava seguir o estímulo do extraordinário, do desafio, e agora ele estava prestes a realizar o seu grande plano. Há gerações que a troca direta de mercadorias era a forma comum de comércio. Quem tivesse uma família para sustentar tinha que dedicar-se à terra ou à criação de animais, ou especializava-se numa determinada arte. O excedente da produção própria servia para trocar pelos excedentes dos outros. O Largo da Feira era o alegre ponto de encontro da vida social. Apesar do pó e do barulho, a azáfama colorida era muito popular, uma vez que havia sempre algo de novo e de interessante para contar. Mas ultimamente os atritos e as disputas aumentavam. Para que perder mais palavras com isso? Estava na hora de criar um sistema melhor. Até agora a comunidade vivia em harmonia e o povo contentava-se com a colheita dos seus frutos. A forma de governação era bastante simples, em assegurar e garantir a liberdade, tal como os direitos, de cada um. Ninguém individualmente ou em grupo podia ser obrigado a fazer o que quer que fosse contra a sua vontade. Esse era o único propósito do governo e cada prefeito eleito era apoiado voluntariamente pela sua comunidade. No entanto, o dia da feira fazia surgir alguns problemas de difícil resolução. Que valor tinha uma faca? Devia ser paga com 1 ou 2 cestos de milho? Uma vaca valia mais do que um vagão? Qual era a escala de medição? Ninguém sabia de um sistema melhor. Diniz anunciara ao povo: eu tenho a solução para os nossos problemas com as trocas comerciais. Toda a comunidade foi convidada para uma grande assembleia. Na praça da cidade, juntou-se uma enorme multidão. Diniz começou por explicar o seu novo sistema, que ele denominara dinheiro. Como a novidade parecia bastante promissora, as pessoas perguntavam com curiosidade como deveria ser feita a mudança. O ouro, com o qual eu normalmente crio joias, é um metal muito precioso, disse ele. Não enferruja, não perde cor e a sua validade é indefinidamente longa. Por isso, vou criar do ouro uma quantidade de moedas e vou chamar ducado a cada moeda. Ele explicou ao público como se devia introduzir o valor do ducado e que a utilização de dinheiro como meio de troca no comércio seria muito mais prático do que a falível troca de mercadorias. Um membro da Assembleia, no entanto, exclamou que algumas pessoas podiam, sem mais nem menos, procurar ouro nos rios e depois cunhar moedas. Diniz já tinha a resposta na ponta da língua. Pois isso seria injusto. Como meio de pagamento, só serão aceitas moedas autorizadas pelo governo. Para garantir a autenticidade, a moeda terá um cunho próprio. Os ouvintes consideraram tudo aquilo muito lógico
e sugeriram que, inicialmente, cada cidadão deveria receber a mesma quantidade de moedas. Eis que o fabricante de velas interrompeu. Eu tenho direito a uma maior quantia de ducados, porque toda a gente utiliza as minhas velas. Nem pensar, protestou um dos lavradores, porque sem alimentos todos nós morreríamos de fome. O maior número de ducados deve, portanto, ser para os lavradores. Surgiu assim uma discussão geral. Diniz deixou as pessoas discutirem umas com as outras e, passado um tempo, anunciou uma solução impressionante. Uma vez que não chegam a um consenso, sugiro que obtenham de mim todos os ducados que necessitam. Teoricamente, não há um teto limite para a obtenção de moedas, mas vocês têm que ser capazes de me devolver o montante do pagamento. Quanto mais ducados eu vos emprestar, mais têm que me devolver passado o prazo de 1 ano. Muito bem, afirmavam os concidadãos. E o que é que tu lucras com isso? Uma vez que eu vos estou a oferecer a prestação de um serviço, explicou Diniz, nomeadamente o fornecimento de dinheiro, tenho direito a uma compensação. Digamos que para cada 100 ducados que eu coloco à vossa disposição, recebo, por cada ano de endividamento que passa, 100 mais 5 ducados. Esses 5 ducados extra são tipo uma taxa de empréstimo. A essa taxa de empréstimo vamos chamar juros. Não parecia haver outra alternativa e 5% pareciam uma exigência modesta. Voltem na sexta-feira e depois começamos. Diniz não perdeu tempo e passou os seguintes dias, tal como as seguintes noites, a produzir moedas. Passada uma semana, as pessoas faziam fila à frente do seu estabelecimento. Depois do Conselho Cívico ter permitido a circulação das moedas e ter autorizado o cunho das mesmas, os primeiros cidadãos pediram um empréstimo dos primeiros ducados. Alguns só pediram uma quantia menor para experimentar primeiro este sistema ao qual não estavam ainda habituados. Mas rapidamente este meio de troca comercial tornou-se muito popular e o valor de tudo passou a ser calculado por moedas de ouro ou ducados. Essa atribuição de valor era o preço de um produto, e o preço do produto baseava-se no esforço laboral que estava ligado à produção do mesmo. Quando algo implicava muito trabalho, exigia-se um preço mais alto. As coisas obtidas com quase nenhum esforço eram baratas. Numa das cidades do país vivia um homem chamado Albano. Ele era o único fabricante de relógios. A sua clientela estava disposta a pagar um preço alto pelos seus relógios. Um dia apareceu um outro homem que também fabricava relógios e os oferecia a um preço mais baixo, obtendo na mesma a sua margem de lucro. Albano foi assim obrigado a baixar os seus preços para não perder todos os seus clientes para a concorrência mais barata. Rapidamente, o desenvolvimento do preço estabeleceu-se num patamar atrativo para o cliente, porque ambos os fabricantes de relógios ambicionavam proporcionar a melhor qualidade ao preço mais baixo. Isto era uma verdadeira e honesta competição livre. O mesmo princípio rapidamente abrangeu vários ramos: a construção, o setor dos transportes, a agricultura, sim, até mesmo os contabilistas e pessoas de outras profissões. Os clientes eram livres de escolher e podiam optar por livre-arbítrio que oferta deviam aceitar. Não havia medidas de segurança artificiais, tais como concessões ou alfândegas, para recusar a pessoas estranhas a entrada nos negócios. O nível de qualidade de vida subiu e as pessoas questionavam-se como é que um dia já foi possível viver sem dinheiro. No final do ano, o Diniz procurou todos aqueles que lhe deviam dinheiro. Alguns já possuíam mais do que inicialmente tinham pedido, o que significava ao mesmo tempo que outros agora tinham menos do que no início do ano, uma vez que só uma determinada quantia de moedas tinha sido posta em circulação. Quem teve um excedente pagou os 100 ducados de volta, mais os 5 ducados de juros, mas teve que pedir novamente mais moedas para se manter no negócio. Quanto aos outros, bem, só aqui se aperceberam que tinham uma dívida. Antes do Diniz lhe emprestar novamente dinheiro, ele agravou a vida dos devedores com uma hipoteca sobre as suas posses como garantia às suas exigências iniciais. Não só estavam com os devedores endividados, como também tinham as suas casas hipotecadas.
Eles viam-se obrigados a procurar rapidamente pelos 5 ducados em falta que eram tão difíceis de encontrar. Até ali, ninguém teve consciência que a sociedade nunca mais iria sair daquela armadilha de dívidas. Pois mesmo se todos os ducados inicialmente criados e postos em circulação fossem devolvidos, a cada um dos créditos de 100 ducados cedidos faltavam ainda os tais 5 ducados de juros anuais. Ninguém, tirando o próprio Dinis, percebeu que os juros nunca mais podiam ser pagos porque essa quantia de moedas nunca tinha sido produzida. Era inevitável que alguns dos devedores declarassem insolvência. Nos confins da sua oficina, o Dinis possuía uma sala com um cofre no qual alguns dos seus clientes gostavam de guardar algumas das suas moedas. Para tal, Dinis exigia uma pequena taxa que variava conforme a quantidade de moedas e o tempo de permanência no cofre. O proprietário das moedas recebia recibos do seu depósito. Para um comerciante era complicado carregar tantas moedas em ouro consigo quando efetuava compras maiores. E assim introduziu-se o pagamento de produtos com 1 ou 2 recibos emitidos pelo Dinis que correspondiam ao valor exigido em vez das já tradicionais moedas. Os comerciantes aceitavam os recibos como uma forma fiável de pagamento porque podiam levá-los a qualquer altura ao Dinis e a receber moedas de ouro em troca. Os recibos passavam de mão em mão sem sequer se ter que mexer no ouro. Confiava-se tanto nos recibos do Dinis como nas próprias moedas de ouro. Em breve o Dinis constatou que eram poucos os que voltavam para reclamar ou levantar as moedas. Então ele pensou para os seus botões. Eu tenho tanto ouro em minha posse e mesmo assim ainda me sustento com o suor do meu ofício como artesão. Isso é uma parvoíce. Dezenas de pessoas seriam capazes de me pagar juros se pudessem usar este ouro que está para aqui acumulado e que é raramente levantado pelos proprietários. Certo, o ouro não é meu, continuou ele, mas encontra-se na minha posse e isso é que conta. Para que fazer mais moedas se podia utilizar parte das moedas que estão no meu cofre? E assim ele começou a emprestar as moedas depositadas no seu cofre. Inicialmente só algumas e com muito cuidado, mas com o tempo tornou-se mais ousado e emprestava maiores quantias. Um dia o Dinis recebeu um grande pedido de empréstimo. Dinis sugeriu ao cliente: por que não abrimos uma conta em seu nome em vez de lhe dar tantas moedas? Em contrapartida, eu emito-lhe a quantia correspondente em recibos. O tomador de crédito aceitou e fez-se a caminho com um monte de recibos. Ele tinha concedido um belo empréstimo e mesmo assim o ouro estava seguro no cofre. Quando o cliente saiu, Dinis sorria de orelha a orelha, uma vez que conseguiu comer o bolo e ao mesmo tempo ficar com ele. Ele podia emprestar ouro e ao mesmo tempo deixá-lo na sua posse. Amigos, conhecidos e desconhecidos, sim, e até inimigos, precisavam de dinheiro para os seus negócios. E enquanto ofereciam garantias, não havia limites para a concessão de crédito. Dinis era capaz de emprestar várias quantias de dinheiro que nem sequer eram dele, mas que estavam depositadas no seu cofre. E isso simplesmente com emissão de recibos. E tudo isso corria lindamente, enquanto os verdadeiros proprietários não reclamassem a devolução das suas moedas de ouro e continuassem a confiar nele. Num livro grande, Dinis registava o débito e crédito de cada um dos seus clientes. O empréstimo de dinheiro revelava ser um negócio bastante rentável. Tal como o seu estatuto social, a riqueza de Dinis aumentava a olhos vistos. Ele agora era um homem importante para o qual se olhava com respeito. No que dizia respeito a questões financeiras, cada palavra sua era quase tomada como uma ordem. Ourives de outras cidades começaram a mostrar-se interessados nas suas práticas de negócio e um dia juntaram-se para se encontrarem com ele. Ele partilhou os seus métodos, mas deixou bem claro que o segredo seria o requisito essencial para este negócio. Se alguém suspeitasse da trama, todo o sistema poderia desmoronar como um castelo de cartas. Daí surgiu então a ideia de fundação de uma associação secreta.
Cada ourives voltou à sua cidade e, seguindo as diretrizes de Dinis, iniciou o negócio do empréstimo de dinheiro. Entretanto, aceitava-se tão bem os recibos de Dinis como os ducados de ouro e muitas vezes depositava-se estes, tal como se fazia com as moedas, no cofre. Quando um comerciante intencionava efetuar o pagamento de uma mercadoria a um outro comerciante, ele escrevia somente uma curta autorização a Dinis para este proceder a uma transferência da sua conta para a do outro comerciante. Dinis registava em poucos minutos as alterações de cada conta. Este sistema tornou-se igualmente bastante popular. Essa autorização escrita para o pagamento sem a presença de dinheiro passou a ser chamada cheques. Num outro encontro secreto com os seus amigos ourives, Dinis deu a conhecer o seu novo plano. Marcaram para o dia seguinte uma reunião com todos os governantes de cada região. Dinis era o porta-voz. Os recibos por nós emitidos já ganharam uma considerável popularidade. No entanto, estes recibos são por vezes copiados por falsificadores. Temos que colocar um ponto final nisso. Consternados, os governadores começaram a questionar-se o que podiam fazer contra isso. Como era óbvio, Dinis já tinha a resposta pronta. Eu sugiro que o governo daqui em diante se incumbe da tarefa de imprimir novos recibos em papel, especialmente com padrões complicados e que futuramente serão chamados de notas. Nós, ourives, não nos importamos de suportar as despesas com a impressão, uma vez que assim poupamos o imenso tempo gasto com a emissão dos recibos. Os governadores não tinham qualquer objeção, pois a população tinha evidentemente que ser protegida de impostores e a impressão de notas bancárias parecia uma solução muito razoável. E ainda há mais, disse Dinis. Algumas pessoas foram às minas de ouro e começaram a criar as suas próprias moedas de ouro. Eu sugiro a criação de uma lei que dite que todos os pedaços de ouro tenham que ser obrigatoriamente trocados por moedas de ouro ou notas. Essa sugestão também foi aceita sem hesitação e o governo começou com a edição de inúmeras notas novinhas em folha. Havia notas com diferentes valores impressos: 1 ducado, 5 ducados, 10 ducados e por aí fora. Os ourives assumiam os baixos custos de impressão. Uma vez que o transporte das notas se mostrava mais cômodo, a população foi facilmente convencida dos seus benefícios. Apesar da sua popularidade, somente 10% de todas as transações eram realizadas com moedas ou as notas novas. Estatísticas mostravam que 90% de todo o pagamento era consumado por cheques e transferências. Então Dinis colocou em andamento a próxima fase do seu plano. Até agora, a clientela tinha-lhe pago uma pequena compensa por deixar o seu dinheiro seguro no cofre. Agora, para trazer ainda mais dinheiro para o cofre, Dinis oferecia 3% de juros de crédito a quem tencionava deixar e poupar dinheiro. A maioria pensava que ele só lucrava 2% com esta ação, já que era de conhecimento geral que Dinis voltava a emprestar dinheiro com 5% de juros. Mas, no geral, não se costuma questionar os métodos de Dinis, porque receber 3% de juros sempre era melhor do que ter que pagar pelo depósito. Devido ao aumento da febre de poupança, o capital gerido por Dinis engrandeceu rapidamente. Mais uma vez, ele começou a emprestar mais quantias de dinheiro do que realmente havia em moedas e notas bancárias depositadas no cofre. Para cada 100 ducados depositados no cofre, ele emprestava 200, 300 ou 400 ducados. Sim, às vezes até 900 ducados a tomadores de crédito. Ele só precisava de ter cuidado para não ultrapassar nunca a relação de 9:1, porque em média 1 em cada 10 clientes preferia o pagamento do seu crédito em dinheiro. Com este cálculo, Dinis conseguiu obter bons 45 ducados dos 900 ducados contabilísticos passados em simples cheques. Isso significa 5% sobre 900 ducados. E Dinis ficava com os 45 ducados de juros. Os outros ourives procediam da mesma forma.
todos eles criavam dinheiro do nada, somente com a caneta de fonte. E ainda por cima exigiam juros. Obviamente que eles próprios não cunhavam as moedas ou imprimiam as notas de dinheiro, mas sim o governo. No entanto, cabia aos ourives fazer a distribuição do dinheiro pelas pessoas. Dinis suportava de vez em quando as despesas de impressão. Mesmo assim, criava dinheiro do nada a partir dos empréstimos. Ainda por cima, exigia juros. A maioria das pessoas julgava que o governo era o responsável pelo fornecimento do dinheiro. Acreditavam igualmente que Dinis só concedia empréstimos de dinheiro que os outros depositavam no seu cofre para poupar. Estranhamente, as poupanças nunca diminuíam, embora o dinheiro saía constantemente para empréstimos. Se toda a gente, de uma só vez, levantasse os seus depósitos, o embuste seria descoberto. Um dia, um negociante pensador apresentou-se a Dinis. A exigência de juros está errada, disse ele. Cada vez que empresta 100 ducados, exige 105 ducados de volta. Os 5 ducados extra nunca podem ser pagos porque não existem. Lavradores geram alimentos. A indústria produz bens. E por aí fora. Mas só o Dinis produz dinheiro. Imaginemos o seguinte. Em todo o país só existem 2 negociantes que são os empregadores de toda a gente. Cada um deles pede 100 ducados emprestados. Eles pagam 90 ducados de salários e despesas e calculam 10 ducados de lucro que vão para o seu bolso. O total poder de compra é de 90 mais 10 ducados vezes 2, o que dá um total de 200 ducados. Mas para lhe pagar os 105 ducados, temos que vender os nossos produtos por 210 ducados. Caso um dos negociantes consiga realmente vender os seus produtos a 105 ducados, o outro só pode contar com um máximo de 95 ducados. E mais, não vai conseguir vender todos os seus produtos porque já não há mais dinheiro para consumar a compra. E mesmo assim, ele fica a dever-lhe 10 ducados que só podem ser pagos de volta se lhe pedir mais dinheiro. E por isso, o sistema é inexequível. O homem prosseguiu. O que o Dinis devia efetivamente ter feito era colocar 105 ducados em circulação. 100 para mim, empregador, e 5 para as suas próprias despesas. Assim havia 105 ducados em circulação e as dívidas podiam ser pagas. Dinis ouviu tudo sem dizer uma única palavra e contrapôs finalmente. As ciências económicas são um campo muito difícil de entender, meu caro. Esta problemática exige um prévio estudo exaustivo. Eu vou dar a devida atenção aos assuntos aqui mencionados e peço-lhe que se preocupe com os seus assuntos. Tem que trabalhar de modo mais produtivo, estimular a produção, baixar os custos e ser um homem de negócios mais eficiente. Não me importo em ajudá-lo nisso a qualquer altura. O visitante fez-se a caminho muito insatisfeito. Havia aqui algo que não batia certo. Havia qualquer coisa podre nos métodos de Dinis e este fugiu habilidosamente às questões. Mas Dinis era nacionalmente conhecido como o perito e seria inútil fazer qualquer objeção porque a economia parecia prosperar e o país registava um enorme progresso. Para cobrir os juros do dinheiro emprestado, os comerciantes tiveram que aumentar o preço dos seus produtos. Em consequência, os trabalhadores começaram a queixar-se dos seus salários baixos, mas os empregadores não queriam pagar salários mais altos, justificando-se com o perigo da bancarrota. Os lavradores não recebiam o preço justo pelas suas produções, e muitas donas de casa reclamavam sobre os preços elevados dos alimentos. Por fim, iniciaram-se as greves, um fenómeno até ali desconhecido. O número de pessoas que acabavam na pobreza também aumentava consideravelmente e nem mesmo amigos ou familiares dispunham de meios para os ajudar. A inicial riqueza do país começou a cair em esquecimento. As terras férteis, os grandes bosques, os minerais e a criação de animais. Tudo girava à volta do dinheiro, o bem aparentemente mais precioso que nunca havia em número suficiente. Mas ninguém questionava o sistema. Acreditava-se que o governo tinha todos estes mecanismos sob seu controle.
Algumas pessoas chegaram ao ponto de serem capazes de pôr algum dinheiro de lado e criar institutos de crédito livre ou de finanças. Com 6% de juros de oferta ou até mais, conseguiam ultrapassar largamente a oferta de 3% de Diniz. No entanto, essas tais empresas livres somente conseguiam emprestar dinheiro que lhes realmente pertencia. Ao contrário de Diniz, eles não possuíam a estranha capacidade de criar dinheiro do nada, que era simplesmente feita num registro nos livros com a caneta de fonte. Estes institutos monetários livres irritavam Diniz e os seus comparsas. E por isso fundaram, sem mais nem menos, um banco. A maior parte da concorrência era imediatamente comprada antes de poder proliferar. Passado muito pouco tempo, todas as instituições bancárias encontravam-se em suas mãos ou sob o seu controle. A situação económica geral continuava a agravar-se. Os trabalhadores achavam que os patrões enchiam os bolsos com o lucro obtido. Em contrapartida, a entidade patronal considerava a sua mão de obra preguiçosa e pouco eficiente. Ambos os lados culpavam-se pela situação. Nem os governantes conseguiam arranjar uma solução válida. Além disso, devia-se aparentemente resolver a questão da pobreza. Foram introduzidos programas sociais e cada habitante ativo era, por lei, obrigado a contribuir. Este ato enfureceu os cidadãos, que se agarravam à ideia antiquada que cabia a cada um ajudar voluntariamente quem estivesse numa situação de miséria. Estas contribuições não passam de um roubo legalizado, fazia-se ouvir entre as pessoas. Tudo o que se tenta tirar ao povo contra a sua vontade, independentemente do seu fim, é comparável a um roubo. Mas cada um sentia-se impotente e temia a prisão. Sim, pressentia-se esse castigo para quem não pagasse contribuições e impostos. Os programas sociais atenuavam a situação a curto prazo, mas não conseguiam suprimir os problemas sociais. Criou-se o efeito contrário. Passado pouco tempo, os problemas sociais voltavam com mais força e com eles a necessidade de mais dinheiro. As despesas sociais atingiam picos vertiginosos e o dispendioso aparelho de gestão também começou a descarrilar. A maioria das pessoas pertencentes ao governo era razoável com intenções honestas. Os governantes não pretendiam sobrecarregar ainda mais os seus cidadãos com mais despesas. Então eles decidiram pela última alternativa possível: pedir o dinheiro em falta a Diniz e aos seus comparsas. No entanto, não faziam a menor ideia como e quando devolver o dinheiro emprestado. Os pais já não podiam pagar aos professores dos seus filhos, também já não tinham dinheiro para os médicos e até as empresas de transporte faliram. Simplesmente não havia mais dinheiro. Passo a passo, o governo viu-se obrigado a assumir todas as funções e geri-las. Professores, médicos e muitos outros grupos profissionais tornaram-se empregados e funcionários do serviço público. Nestas circunstâncias, só poucos conseguiam ainda tirar satisfação do seu trabalho. Apesar de receberem um ordenado apropriado, os funcionários públicos sentiam-se diminuídos na sua independência e identidade. Cada um não passava de uma pecinha numa gigante maquinaria. Não havia espaço para iniciativas pessoais. O desempenho no trabalho não era valorizado. O ordenado era fixo e não havia manobras para negociação. E uma promoção só se tornava possível se alguém superior entrasse para a reforma ou falecesse. No desespero, os governantes decidiram mais uma vez pedir conselhos a Diniz. Eles consideravam-no extremamente sábio, uma vez que ele parecia ter sempre a melhor solução para as questões financeiras. Ele ouviu todos os seus problemas, refletiu e falou. Muitas pessoas simplesmente não conseguem resolver os seus próprios problemas. Eles são dependentes da ajuda de outras pessoas para solucionar os seus problemas. Certamente que vocês concordam comigo quando eu digo que toda a gente tem direito à felicidade e à garantia das suas necessidades básicas. Pois nós representamos o princípio máximo de que todas as pessoas são iguais. Para se criar agora um equilíbrio, devemos retirar o excedente excessivo aos ricos para o fazer chegar aos pobres. Outra forma não há. Para tal, devem introduzir um sistema de impostos dividido em escalões. Quanto mais alguém tiver, mais terá que pagar. Taxem as pessoas de acordo com as suas posses, e daí cada um de acordo com as suas necessidades. Mais um exemplo. Escolas e hospitais deviam ser gratuitos para pessoas com rendimento inferior. Diniz passou-lhe longos sermões sobre ideais altissonantes e terminou com as seguintes palavras: E, por favor,
Não se esqueçam que me devem dinheiro. Já o pediram emprestado há bastante tempo. Bem, eu posso ir um pouco ao vosso encontro, suspendendo a amortização, mas os juros têm que me continuar a pagar. Ninguém questionava a filosofia de Diniz. O governo efetivamente introduzia um sistema de impostos a funcionar por escalões. Quanto mais alguém ganhasse, mais alta era a percentagem de impostos. Ninguém gostava do imposto sobre o rendimento, mas toda a gente a pagava para não acabar na prisão. Os vendedores viam-se novamente obrigados a aumentar os preços e os trabalhadores, mais uma vez, exigiam salários mais altos. Em consequência, muitos empregadores viram-se obrigados a substituir mão de obra por máquinas para não declarar falência. Claro que tal coisa agravou o desemprego e isso obrigou o governo a reformular os modelos de ajudas sociais e a introduzir o subsídio de desemprego. O governo ordenou a introdução de alfândegas, fronteiras e outras medidas de proteção para evitar o colapso de outros ramos industriais e para salvar os restantes empregos. Aqui e acolá, as pessoas começaram a questionar-se se o sentido da produção residia na produção de produtos ou eventualmente na criação de postos de trabalho. Com o agravamento da situação, o governo tentava garantir um pouco de estabilidade com o controle de salários e preços, até mesmo com a introdução de regulamentações complexas. A introdução do IVA e outras contribuições possíveis serviam para reforçar o fisco. No entanto, alguém reparou que toda a gente, do segador à dona de casa, estavam sobrecarregados com mais de 50 impostos diferentes. Chegou a hora dos peritos que subiam na vida reunirem-se em plenários pouco claros que, ano após ano, só apresentavam papéis sem grandes conteúdos. Na melhor das hipóteses, podiam sugerir uma reestruturação do sistema de impostos, mas a soma total de todos os impostos e deduções subia imparavelmente. Diniz exigia sem dó nem piedade os seus juros. A sua arrogância consumia uma parcela cada vez mais significativa do bolo dos impostos. Daí surgiu então uma forma de política completamente nova: a política dos partidos. As pessoas discutiam qual o partido que seria capaz de resolver melhor os problemas. Discutia sobre personalidades, sobre ideologias, atirava-se etiquetas à cabeça, organizava-se grandes barreiros sobre tudo, menos sobre o problema essencial. Nos plenários principais, o desespero alastrava visivelmente. Até que numa das cidades do país, o montante de impostos em dívida ultrapassou a soma dos rendimentos auferidos. Em todo o país aumentava o total de juros não pagos e sobre esses juros em falta era agora taxado um outro juro, o juro composto. Desta forma, as riquezas concretas do país podiam ser tomadas por Diniz e os seus comparsas, ou por transferência de propriedade ou por controlo crescente nos concelhos. No entanto, o controlo ainda não estava totalmente abrangente. Esta sociedade secreta sabia que só podia estar totalmente segura e inabalável se tivessem toda a gente perfeitamente sob o seu comando. Em todo o lado o dinheiro faltava. Muita gente estava desempregada e empobrecida. Os sistemas sociais não conseguiam acolher toda a gente e o povo começou a revoltar-se. Diniz convenceu o governo em matar 2 coelhos com uma cajadada só. Primeiro, uma guerra contra um inimigo comum seria a melhor coisa para voltar a unir o povo. E segundo, esta seria a melhor forma para o governo pagar as suas dívidas, nomeadamente explorando as riquezas de outros países depois da guerra. Para estimular a maquinaria bélica, Diniz ordenou a construção de fábricas e deu aos seus proprietários dinheiro para fabricarem bombas. Ele emprestou dinheiro aos militares e garantia às vítimas créditos com exuberantes juros para a extensa reconstrução. Depois disso, continuava a haver créditos generosos em prol do desenvolvimento económico. Este sistema, com todos os seus impactos, teve tanto sucesso que muitos países do mundo não só tinham dívidas externas, nomeadamente para com Diniz, mas também estavam envolvidos em conflitos bélicos ou tinham alguma participação em guerras. Diniz garantia um equilíbrio entre as forças para que qualquer país pudesse ser empurrado para a guerra com qualquer outro país. Isso acontecia sempre quando um país ignorava os conselhos de Diniz, não pagava as suas dívidas ou queriam inserir um sistema monetário que não fosse do Diniz.
Diniz financiava, muitas vezes ficticiamente, organizações camufladas ou serviços secretos, tal como o país atingido, para prolongar a duração da guerra e também a reconstrução do país. Uma vez que se lucrava muito com isso, Diniz aceitava o pagamento dos créditos cedidos com a exploração das infraestruturas do país conquistado e das suas riquezas do solo. A maioria dos concidadãos que rebelavam contra o sistema insidioso podia ser calada com pressões económicas ou simplesmente com a sua ridicularização. Para tal, Diniz e os seus comparsas compraram quase todos os jornais, canais televisivos e radiofónicos existentes e colocaram lá as suas marionetas influentes. Muitos dos operadores dos média preocupavam-se seriamente com o melhoramento do mundo, mas não davam conta que estavam a ser usados. Com as soluções que propagandeavam, andavam sempre à volta dos sintomas da doença, sem nunca agarrar a verdadeira origem do problema. Havia jornais e revistas muito diversificados, alguns a favor da esquerda, outros a favor da direita e outros ainda a favor do centro liberal. Também existiam jornais para os trabalhadores e para os empresários. As pessoas podiam ler e escrever o que bem lhes apetecia, só não se podia investigar o real motivo do problema. O grande plano de Diniz estava em fase de conclusão. Todo o país, e não só este país, estava profundamente endividado. Através do sistema de educação e dos mass media, Diniz não só controlava os atos, como também a mente das pessoas. Aquilo que a população pensava e acreditava estava totalmente nas mãos de Diniz. Quando uma pessoa particular tem mais dinheiro do que consegue gastar durante a sua vida, qual é o prazer que ela ainda pode extrair da sua existência? Para a autodenominada elite, existe uma resposta muito clara: o poder. O poder nu e desenfreado sobre as outras pessoas. Os idealistas foram muito habilmente colocados nos média e na política para assumir o controle. Mas os verdadeiros donos do controlo, que possuíam a mentalidade especial de governação que Diniz procurava, eram os patrões poderosos da dinastia financeira. Grande parte dos amigos ourives desenvolveram a tal mentalidade. A sua prosperidade desmedida já não lhes proporcionava satisfação. Eles estavam à procura de um novo impulso para um novo desafio. Poder sobre as massas. Eis o último jogo. Estas pessoas acreditavam que eram superiores a todos os outros. Governar é o nosso direito e dever. As pessoas não sabem o que é bom para elas. Temos que juntar e orientá-las. Nós, em contrapartida, nascemos para governar. Em toda a parte do país, Diniz e os seus comparsas controlavam inúmeros institutos de crédito. Podiam ser empresas privadas com diferentes proprietários, mas apesar da aparente concorrência, trabalhavam todos em estreita colaboração. Com o consentimento estatal, construiu-se um banco central cuja fundação nem foi feita com capital próprio. Não, até aqui a geração de dinheiro era feita com a sobrecarga dos depósitos da população. Havia dívidas em tudo o que era sítio. Para o exterior, este centro de reservas dava a impressão que regulava de uma maneira muito séria o provimento de dinheiro e personificava, de alguma forma, uma função de governação. Mas, estranhamente, um representante ou dirigente do governo nunca era admitido para a direção e administração deste Banco Central. O governo já não se endividava diretamente com Diniz, pois podia dirigir-se ao Banco Central, que tomava a receita fiscal do ano seguinte como garantia de pagamento do crédito. Esta estratégia estava em conformidade com o plano de Diniz, nomeadamente desviar a atenção da sua pessoa e dar a ideia que isto tudo não passa de uma maneira de agir do governo. Atrás do pano, era ele quem manuseava tudo. O controle indireto de Diniz sobre os negócios governamentais estava de tal maneira perfeita que este uma vez se descaiu ao gabar-se: se eu controlar o dinheiro de uma nação, é-me indiferente quem faz as leis. O partido a governar não era de interesse, pois Diniz controlava o dinheiro, as finanças, o sangue da vida da nação. O governo recebia o dinheiro, mas para cada empréstimo eram estipulados juros. Quantias cada vez maiores corriam para os serviços sociais,
e o governo mal podia pagar os juros. Impensável era pagar toda a dívida. De vez em quando alguém ainda questionava: se o dinheiro é um sistema criado pelo homem, então certamente será possível adaptá-lo às necessidades do ser humano para o servir em vez de dominá-lo, ou não? Mas havia cada vez menos gente com estas questões, e quando uma voz surgia, era abafada no barulho infernal criado na procura incessante pelos 5 ducados em falta para o pagamento dos juros. Os governos, e com eles as cores partidárias, chegavam e partiam. Laranja, rosa, verde, vermelho, mas o princípio mantinha-se sempre o mesmo. Independentemente do governo que estava no poder, o objetivo final de Diniz aproximava-se de ano para ano. As leis das pessoas não causavam grandes preocupações. Elas eram taxadas até ao ponto de ruptura. As suas capacidades de pagamento chegaram ao fim e agora era tempo para a última e decisiva cartada de Diniz. 10% do dinheiro continuava em circulação em forma de moedas e notas. O dinheiro vivo na carteira ainda dava um certo poder de controlo às pessoas sobre a sua vida. Esta última garantia de liberdade de ação devia ser abolida sem criar suspeitas. Podia-se argumentar que era uma questão de garantia. Cheques não eram aceitos fora da própria comunidade. As pessoas não queriam levar consigo dinheiro vivo para as viagens e assim uma solução mais confortável seria mesmo bem-vinda. Obviamente que Diniz voltava a ter a solução adequada. A sua organização emitia para toda a gente um cartãozinho feito de plástico no qual constavam o nome do proprietário, uma foto e um número de identificação. Nas compras, às pessoas bastava mostrar o cartão, os negociantes entravam em contacto com o computador central, verificavam o crédito e o consumidor podia fazer as compras que bem entendesse até atingir certo valor. O cartão de crédito ganhava ainda mais atratividade para o cliente, porque prometia a não cobrança de juros no pagamento do valor no final do mês. Os negociantes, no entanto, tinham despesas bem mais elevadas que os obrigava a inflacionar o preço final do produto, que, por sua vez, voltava a penalizar o cliente. Diniz e os seus comparsas alegravam-se com a sua imparável reputação e eram até considerados os zeladores da sociedade. As suas afirmações sobre finanças e economia eram quase aceitos como um dogma religioso. Incontáveis pequenas empresas ruíam com as crescentes responsabilidades fiscais. Para todas, as técnicas e quaisquer procedimentos exigiam-se autorizações especiais e aprovações às restantes empresas, dificultando-lhes assim a sua sobrevivência. Imensas grandes empresas pertenciam a Diniz, ou então ele tinha controlo sobre elas e das centenas de filiais pertencentes. A concorrência entre estas grandes empresas era somente uma farsa. Tudo o que constituía concorrência era finalmente afastado do mercado. Canalizadores, mecânicos de automóveis, eletricistas, a maioria dos artesãos e as pequenas empresas sofriam o mesmo destino. Os grupos gigantes de Diniz, que se encontravam sob a proteção do governo, engoliam tudo e todos. Diniz apelou então à abolição total de moedas e notas de dinheiro para que nenhuma empresa ou nenhum particular pudesse dispensar o cartão de crédito e o omnipresente sistema informático. No caso de perda do cartão, Diniz sugeriu que o número de identificação fosse forçosamente tatuado na mão de cada indivíduo. Assim podia ler-se a identificação com uma luz especial e a reencaminhar para o computador. Pois sem prova de identificação, ninguém seria capaz de comprar ou vender o que quer que seja. Cada computador devia estar ligado a um gigantesco computador central que guardasse todas as informações sobre cada indivíduo. Desta forma, Diniz saberia tudo sobre toda a gente. Logo que isso fosse posto em prática, Diniz poderia ter todo o controlo sobre todas as pessoas do país e do mundo.